Isso, abre o somzinho embaixo aí, ó. Tá escrito ativar mudo. Ativar. Isso. Pronto. Agora É sim, né? contigo. Agora sim. Bom dia a todos. Nossa, que prazer estar aqui contando a minha história. Por quê? É poucas empresas que abrem, né, para você contar a sua história. Então, Marca da Paz tem isso. Então, é uma empresa humilde, uma empresa de pessoas. A primeira vez que eu me senti trabalhando em um lugar onde eu sou reconhecida. E eu sempre busquei isso, reconhecimento, poder estar em uma sala de bate-papo contando a minha história. Isso é gratificante para mim, sou muito grata. Para quem não me conhece, né, meu nome é Diana, tenho 30 anos, sou casada, né, e sou de família muito humilde. Desde criança eu fui, eu sou, para vocês entenderem mais, saber mais, conseguirem entender a minha história, eu tenho 15 irmãos, eu sou um de 15 irmãos, né? Minha mãe, por parte de pai, eu tenho mais 14 irmãos, por parte de mãe, eu sou uma de 8 irmãos. Então, só daí você já entende a minha história, que no tempo, eu sou de 90, então, assim, já é uma época difícil, né? Para quem tem 15 irmãos, você ser uma de 15 irmãos. Não é fácil criar 15 filhos. Então, você já sabe que a minha história não foi fácil, mas estou aqui. Essa Diana, quero entrar um pouquinho na minha história de infância para vocês entenderem como eu cheguei aqui e foi formada essa Diana guerreira aqui que luta mesmo. Eu não tenho medo de nada, só tenho medo de não conquistar, né, minhas coisas. Eu, desde pequena, tive muita dificuldade para tudo, porque meus pais, eles. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, dedicou a vida dela toda para os filhos. Só que meu pai não era bem assim. Os meus pais, eles eram carvoeiro. Eu não sei como é que se dá, né, o nome de pessoas que trabalham em carvoaria, mas eu lembro que com os meus 7 anos, eu já tenho lembrança do meu pai subindo escada com uns balaios assim de carvão nas costas, e era ali que vinha a nossa renda. Minha mãe enchia os fornos, meu pai fazia toda aquela, enchia aqueles caminhãozão, baú, né, bem grandão, enchia tudo ali. Então, eles passavam o dia inteiro enchendo aqueles balaios cheios de carvão. Hoje eu nem sei mais como é que faz isso, porque eu me afastei completamente dessa vida, né, graças a Deus, mas então, eu lembro, eu com 7 anos, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando. Aos 11 anos, eu já cuidava de casa, de tudo. Cuidava de meus irmãos, inclusive de um irmão de 1 ano, enquanto minha mãe trabalhava. Minha mãe saía 6 horas da manhã, deixavam as roupinhas de molho já para mim adiantar e deixavam um feijão já pré-cozido para mim quando chegasse às 11 horas da escola com os meus irmãos, e se buscar o outro que estava na casa de uma amiga, né, de uma prima minha, e aí eu ficava a tarde toda cuidando dos meus irmãos. E se quando chegasse, estivesse na rua ou fizesse qualquer outra coisa, surra. Porque antigamente era assim, menino mal criado você cria. Então, assim, eu fui crescendo, por ser a mais velha da minha mãe, né? Eu fui crescendo e já fui tomando conta de tudo, tendo uma mentalidade mesmo de irmã mais velha, né? Responsabilidade. E eu amava isso. Muitas pessoas não gostam, mas eu gosto. Tive uns probleminha por causa disso, porque eu não pude ter aquela autonomia de criança, mas assim, eu amo muito, eu sempre gostei. Eu era aquela irmãzona, meio cuidadosa, braba, mas eu sempre amei cuidar dos meus irmãos. Eu gosto até hoje. E eu descobri que é o meu dom. Então, até os 12 anos, eu vivi com meu pai, com minha mãe, uma vida muito humilde mesmo. Muitas vezes, por mais que eles trabalhavam, os dois, a gente não tinha o que comer. Felicidade para a gente naquela época era ganhar um monte de roupa. Os tios, as tias chegaram lá para visitar nós, levar um monte de roupa velha. Eita, pensou na felicidade, porque muitas das vezes a gente não tinha nem dinheiro para comprar uma roupa. E quem tem muitos irmãos já passou por isso que a gente passou, né? Não ter uma roupa para vestir, e felicidade era ganhar roupa. Naquela época, quando chegava um com uma sacolinha de roupa para a gente, meu Deus, a gente ganhava o dia. E pensa em um povo que era feliz. Mas
a gente viu mudando tudo isso, né? Essa família, esse vínculo que a gente tinha, mudou tudo devido, né? Meu pai, não sei, trabalhar, mas ele não queria nada com nada na vida dele, meu pai. Meu pai saía para beber, voltava no outro dia, e minha mãe foi vendo aquilo e foi desgastando, e tentou por 12 anos, né? Até chegou no momento que ela não aguentou mais. Ele era infiel, ele era bruto com ela, batia nela na frente da gente, e aí ela falou assim que ela foi indo até que ela não aguentou mais aquilo. A mãe sempre foi muito calada, muito quietinha, se dedicava muito aos seus filhos, né? Seu esposo. A vida dela era para os filhos e para o esposo. Sempre foi. E aí ela não aguentou. Chegou naquele momento, não aguentou. E teve uma oportunidade de ir para o Pará. Sair daqui da Bahia para ir para o Pará. Aí as coisas ficou difíceis. Nós passamos 8 dias em cima de um caminhão, com um monte de coisa dentro, e um monte de criança. Eu só sei que era mais de umas 14 pessoas dentro de um caminhão. Minha mãe, toda a família dela, minha tia e toda a família dela, mais de 15 pessoas dentro do caminhão. Aí na frente ia meu tio e o rapaz que estava dirigindo, e mesmo assim a gente se perdeu. A gente andou passamos pelos 5 estados para chegar no Pará, porque a gente não sabia estado, era a primeira vez que ia, e tinha um sonho de ganhar um dinheiro melhor, de crescer, criar as famílias, né, com um valor maior em dinheiro, porque aqui na Bahia naquela época só tinha a carvoeira para quem não tinha estudo, e era tudo muito difícil. Se eu não me engano, naquela época o salário mínimo era R$ 200, se eu não me engano. E então as coisas eram muito difícil mesmo. Então não era fácil para você criar uma quantidade de filhos. E meu pai, além da gente, ele ainda pagava pensão para algum dos outros filhos deles que era de menor também. Então a situação era bem tensa. E aí minha mãe resolveu ir, entrou em comum acordo com meu pai para deixar a gente ir, e foi. Aí a gente foi 8 dias para chegar no Pará. Chegou no Pará, tudo aquilo que a gente tinha pensado que ia dar certo, pelo menos na cabeça da minha mãe, né? Tudo aquilo que a promessa de emprego, né, de uma vida melhor para a gente, frustradas, né? Tudo frustrado, porque na verdade não tinha era nada no Pará. Voltou para Capoeira de novo, que lá também tinha, e mãe pensou que ia trabalhar em plantação, que ia trabalhar em garimpo, né? Todas aquelas promessas frustradas. E aí veio as lutas, porque antes era ela e meu pai. Era ruim, estava difícil, mas era 2 pessoas, né? Trabalhando para criar os filhos, mesmo com muita dificuldade, estava posto uma família. O que a gente mais sentiu não foi nem tanto a falta do meu pai mesmo em si, sim foi a família que ficou longe de todo mundo. Essa irmã de minha mãe brigou com ela, porque ela chegou e falou assim, ué, o que está acontecendo? Você prometeu uma coisa para mim, você me fez sair de perto da minha família, né? Longe dos pais dos meus filhos, porque estando lá, a gente separado, pelo menos ele me ajudava, porque ele pode ter todos os defeitos, mas ele ama os filhos dele. E aí elas brigaram, né? Aí ficou pior, porque cada uma, a minha tia foi para um canto, minha mãe foi para outro, e aí a gente passou fome. Eu lembro que no Pará, aqui é muito todo lugar no Brasil é propício você pegar chikungunya, febre amarela. Lá é toda semana você está com chikungunya. Se você não sobreviver, se você não aguentar, se sua imunidade não estiver preparada, você morre. Então, febre amarela, dengue, quase toda semana. Quando um melhorava, o outro ficava caído. Falei, gente do céu. Aí minha mãe entrou em desespero, né? E muita fome, não tinha dinheiro. Para completar, a gente tinha, naquela época, já tinha o Bolsa Escola, que eles falavam, né? Naquela época era o Bolsa Escola. A gente, se eu não me engano, era R$ 60 que a gente ganhava. R$ 60 naquela época dava para comprar bastante coisa. E esses R$ 600 por mãe não ter levado o nosso boletim, né, histórico escolar, porque ela saiu na pressa, né, correu, tipo assim, com uma semana que ela tinha separado do meu pai, a gente viajou. Então, ela não trouxe boletim nosso, ela não trouxe o nosso histórico escolar, e aí cortou o nosso
A nossa única renda que a gente tinha, que já dava para comprar um óleo, um açúcar, né, um café, foi cortada porque a gente não estava estudando. Foi um período de muita fome mesmo. Esse foi um dos períodos mais difíceis da minha infância, porque eu, eu nunca, eu sempre falo sobre isso, mas assim não é uma coisa muito difícil para mim, porque a gente teve que roubar para comer. Antigamente não tinha muita coisa nem para roubar, mas a gente entrou numa roça, eu lembro que a gente entrou numa roça de uma pessoa que morava ao redor, um fazendeiro, colheu umas macaxeiras. Gente, aqui eu não sei como é que chama, acho que deve chamar a empinha aqui, né? Mas lá a gente chama de macaxeira, né? Mandioquinha. Mansa, e a gente roubava umas macaxeiras para a gente comer cozida, porque não tinha nem sal. A gente, sabe como é que a gente salgava as coisas? Ia lá no pasto e pegava aquele sal de boi. Não sei quem conhece o sal de boi. Os boi lá comendo e nós pegando o sal para fazer, para temperar o feijão, temperar o arroz quando tinha. E quando não tinha, temperar a mandioca. E nós ia naqueles matos, naquelas macegas, porque no Pará é muito farto de fruta e verdura. Então, assim, só que onde nós estava, o Deus provou mesmo, porque onde a gente estava não tinha nada, só tinha essa roça de mandioca. É tanto que o homem ficou com dó da gente, viu que a gente estava, topou nós lá roubando, que nós não era ladrão, então nós não sabíamos as manhas, né? Aí ele pegou e falou assim, não, vocês podem pegar o que vocês fizerem, precisando, pode entrar aí e pegar. Mas assim, foi um tempo muito difícil, mas Deus ele sustentou cada um de nós. Né? Sustentou e a gente foi indo, foi passando. Depois de um ano sem estudar, que foi uma coisa muito difícil para mim, eu pensei numa pessoa que ficou magoada com minha mãe. Falei, mãe, a senhora não trouxe, como é que eu vou estudar? E aí eu ficava revoltada que eu queria estudar e não tinha como estudar, nós estávamos num lugar longe de tudo, de tudo. E não tinha uma bicicleta, não tinha nada. Tudo que você não tinha dinheiro para pegar o ônibus, não tinha dinheiro para ir na. Quando meu padrasto, né, que logo minha mãe separou, ela arranjou uma outra pessoa, e ele não conseguia trabalhar, mesmo sendo novo, pessoas novas, não conseguia trabalhar. Conseguiu, começou a trabalhar na carvoeira, o povo não pagava, porque a gente precisava passar por aquele processo. E hoje a gente entende, mas antigamente não entendia o que está acontecendo. Pessoas novas, pessoas com possibilidade de trabalhar e não conseguia trabalhar. E tinha que fazer tudo a pé. Meu padrasto chegou, quando ele viu que a gente ia morrer de fome, ele pegou, chamou um tio meu, que tinha acabado de chegar de viagem, que foi nos ver depois de um ano, e foi da onde a gente estava, numa vilinha chamada Chororó, até Marabá, que é uma cidade grande, né, do Pará, conhecida por muita gente, de pé, ou seja, quilômetros e quilômetros. Eu acho que foi mais de 28 quilômetros que eles andaram. Andando, porque não tinha, até para pegar uma carona foi muito difícil, já foi pegar uma carona já para voltar. E eles tinham o hábito de fumar, eu lembro que eles falou, eu lembro isso, eu com 12 anos, eles falando que estava com tanta vontade de fumar, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada, mas a vontade de fumar era maior. Ele saiu catando os bitucos de cigarro, que fala, né? Eu nunca fumei, então, gente, eu fico muito difícil de eu falar essas coisas, mas eu convivi com pessoas fumantes, e aí eles falam bituco de cigarro. Eles juntaram o que eles acharam embaixo, né, da ponte e fizeram um cigarro e dividiram entre eles. E disse assim que foi melhor do que a comida. Isso é para quem é viciado, né? Então, assim, e aí foi quando eles encontraram, né, um emprego em uma outra vila. Não encontrou em Marabá, mas encontraram emprego em outra vila, e nós saímos daquele lugar lá onde a gente passava fome e já fomos trabalhar em outro lugar, essa aí que é a vila onde eu cresci, que chama Vila São Benedito, que é próximo de Marabá e próximo de São Domingos de Araguaia, que foi onde eu estudei toda a minha infância. Só que tinha um problema. Eu só queria estudar. Eu falei, mãe, eu quero estudar, e eu sempre fui apaixonada pelos meus estudos, que eu sabia que minha mãe não sabia nem assinar o nome dela. A identidade da minha mãe tinha um dedão dela lá. E eu já estava na quinta série. Meu pai mal sabia assinar o nome dele. Então, assim, eu falei, eu quero ser diferente. Então, assim, eu sempre tinha isso na minha mente, eu ficava revoltada. Foi um ano de revolta, mas não tinha muito o que fazer. Quando não estava doente, com fome,
não tinha o que fazer. Não tinha, minha mãe não tinha levado os meus documentos. E aí eu fui para essa vila chamada São Benedito, e lá eu comecei a estudar à noite, consegui fazer o EJA, não sei se vocês conhecem, mas o EJA, eu consegui fazer a primeira, segunda, terceira e quarta série junto. Só que não foi de dia, eu tive que estudar à noite com os velhos, aos 12 anos. Se eu quisesse estudar, eu tinha a oportunidade de estudar, mas eu tinha que estudar com os velhinhos lá, porque os EJA só tinha, na vila, só tinha velhinho estudando à noite. Os velhinhos da vila tudo animou e foi estudar à noite, e eu fui estudar com eles. E foi aí que abriu, né? Aí eu conheci gente, aí eu comecei mudou totalmente, por causa desse estudo, mudou totalmente a minha vida. Tudo que eu sou hoje, ali mudou a minha vida. Por quê? Eu tive conexões. Hoje eu falo isso porque eu aprendi na Arca da Paz. Eu tive contatos, pessoas que gostaram de mim, né, que me ajudaram, e mudou totalmente a minha realidade. Eu já tinha 13 para 14 anos nessa época, e aí eu comecei a estudar, fiz do primeiro à quarta série novamente pelo EJA, estudei um ano inteiro, passei de ano, me formei com aquela galera toda, mudei minha mentalidade, aquela garotinha que assustada, com medo, mudou totalmente, comecei a conversar, me distrair com as pessoas, super gente boa, mudou minha visão, porque eu andava com aquelas pessoas. Todo lugar que eu ia, eles me convidavam, porque eles me amavam, e era tão bom, eu me sentia amada, sabe, segura perto daquele pessoal. E estudei 2 anos assim, estudei da quarta série, um ano eu estudei da primeira à quarta série, segundo ano eu estudei da quinta à sexta, e depois eu comecei a trabalhar. Aquelas pessoas me arranjaram trabalho, naquela época eu ganhava R$ 50, já ajudava muito minha mãe. Eu fui tão feliz ganhar meus R$ 50, não é? Foi uma das épocas mais felizes. E por causa deles também eu consegui emprego, né, na cidade grande. Porque aquelas pessoas, eles me indicavam, falavam de mim, ó, Diana é gente boa, Diana é uma menina abençoada, é uma menina que trabalhadeira, guerreira. E aí eu consegui morar numa casa, porque eu tive que... Eu não tinha nada em São Domingos, Araguá, e eu precisava trabalhar. E aí eu não podia ficar em casa, pegar o ônibus como qualquer outra criança que tinha pai e mãe. Porque minha mãe não tinha condição de me dar nada. Entendeu? Nem uma roupa a mãe conseguia, nem um caderno. No meu caderno eu tinha que trabalhar para me comprar, porque ela não tinha condição. Aí já tinha meus irmãos, então o que ela conseguia, ela passava para os menores. E eu tive que aprender a me virar. Aí fui para São Domingos e fui trabalhar, fui morar na casa de família, por indicação. E aí eu comecei a desenvolver, trabalhar para ganhar R$ 70, estudava à noite e trabalhava o dia inteiro. E assim foi, dos meus 15 anos até os meus 18 anos. Eu vim embora, quando eu voltei para a vila de novo, eu já tinha quase 19 anos. E foi o tempo todo trabalhando, e quantas outras pessoas estavam lá namorando, se divertindo, eu estava estudando. Eu tinha sonhos, eu tinha pressa de conquistar minhas coisas, né? Não tinha tempo, e eu sou uma pessoa que eu já passei por muitas dificuldades, mas eu nunca quis ter inveja de ninguém. Eu tinha pressa de conquistar minhas coisas. Eu sempre trabalhei com focada no que eu queria, entendeu? E eu sabia que só o estudo ele podia me proporcionar isso. Com 19 anos, eu fui em casa, fiquei um tempo com minha mãe, depois voltei de novo, porque eu achava que os meus estudos não eram suficientes. Estudei a vida inteira à noite, né? E eu falei assim, esse estudo meu não é o suficiente. Eu queria mais. E aí tinha uma cidade que era mais ou menos... Eu não sei questão assim de... Só sei que era muito longe. Depois de Marabá, passando pela cidade que eu cresci, era depois de Marabá, chamada Tucuruí, né? Aí, nessa cidade, ela proporcionava um curso que abrangia todo o ensino médio, né, chamado pré-vestibular, e me proporcionava melhorar, né, os meus estudos. Só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecidos lá, porque meus parentes moram praticamente tudo aqui na Bahia, e agora eu estou na Bahia e Vitória. Então, assim, eu falei, o que eu vou fazer? Novamente, as minhas amizades, né, as pessoas que me conheciam, que
que falava de mim. Eu consegui uma conexão, consegui morar numa casa de família, lá também, por um ano, né, inteiro, e foi lá e eu comecei a estudar, e passei um ano nesse cursinho, melhorei meu ensino, então tudo que eu sei hoje, a qualidade que eu sei hoje, por eu dar aula hoje, para mim dar aula hoje, para mim conseguir meu primeiro emprego, né, de professora, foi por causa desse cursinho, porque melhorou bastante meu estudo. Porque eu estudava, eu trabalhava até quase 7 horas, eu chegava no trabalho, na igreja, chegava no trabalho praticamente em cima da hora. Então, assim, por mais que eu me esforçava, eu estava sempre cansada, né? Então, sempre cansada, mas sempre lutando para conquistar minhas coisas. E aí eu passei um ano lá com esse pessoal, me tratou super bem. E quando eu terminei, né, eu tinha feito as inscrições para passar, né, fazer o Enem, fiz tudo o Enem, fiz tudo certinho, só que Deus não queria que eu fizesse faculdade naquele momento, porque ele não permitiu, por mais que eu tenha feito algumas, eu não consegui, no dia da prova eu não consegui fazer, porque eu precisava voltar para Marabá para fazer e eu não tinha dinheiro na época. Acabei perdendo a prova. Fiz o Enem, fiz tudo certinho, mas não conseguia fazer a prova da faculdade que eu botei em duas faculdades, federal e estadual. Eu não consegui fazer nenhuma porque quando eu fui marcar só tinha vaga em Marabá e eu estava morando em Tucuruí. O Enem eu consegui fazer. Quando foi para fazer no final do ano as provas, eu não tinha dinheiro para voltar para Marabá, então eu não consegui fazer. Então, eu voltei de novo para minha casa, voltei para a Vila São Benedito e consegui um emprego, né? Consegui um emprego pelo governo federal, chamado Mais Educação. Bem naquela época, né, estava tendo essa vaga e, de novo, eu fui indicada por amigos, né, que gostava da minha conduta, né? Eu era novinha, mas eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito centrada, e eu era diferenciada daquele pessoal da minha idade, porque eu andava com pessoas que, não por que eles podiam me proporcionar, mas eu sempre gostei de andar, devido eu ter estudado com aquele pessoal, eu tinha amizade com os velhos do lugar, tinha, com pessoas mais maduras, né? Então, assim, onde estavam as pessoas mais maduras? Até hoje. Hoje, os meus melhores amigos são pessoas mais maduras, né? Pessoas que sabem o que quer. Então, eu sempre andei com essas pessoas. Então, eu pensava como eles. E hoje eu vi o como tu foi bom para mim, né? Eu fui ontem escrever um pouco, falar assim, o que eu vou falar aqui hoje, né? Então, assim, eu fui entender que o que eu sou hoje foi por causa das pessoas que eu andava naquela época. E aí eu voltei para casa, consegui esse emprego, né? E aí sim, eu saí de R$ 100, R$ 150 para R$ 570. Mudou totalmente a minha vida. Eu falei, gente, eu não acredito que eu rodei tanto para conseguir emprego justo aqui na minha vilinha. E eu fiquei tão feliz, foi uma época mais feliz da minha vida, porque eu falei, Jesus, valeu a pena. Vou poder fazer minha faculdade, né? Só que quando eu estava naquele pique, juntando dinheiro para me comprar um computador, porque eu precisava me organizar, porque eu queria fazer direito, porque eu achava que esse era a minha vocação, porque eu gostava de conversar, né? Eu tinha uma comunicação, sempre tive uma comunicação muito boa, apesar de ser medrosa para falar assim em público, eu nunca gostei, mas eu sempre achava que aquele era a faculdade que eu queria, e eu realmente amava tudo sobre direito e sobre escrita, porque eu amo escrever. E aí, estudando, juntando dinheiro, porque eu precisava juntar dinheiro. Era muita dificuldade. Aí comecei a juntar um dinheirinho para mim poder. Naquela época eu queria juntar R$ 1.000, porque eu achava que R$ 1.000 daria para mim resolver a minha vida. Comprar todo o material que eu precisava, e realmente R$ 1.000 naquela época dava para mim comprar o computador e resolver a metade do que eu precisava. Né, meio caminho andado. E aí comecei, falei, vou trabalhar um ano, vou juntar o que eu preciso para mim, quando eu começar a fazer a faculdade, fazer o Enem, tá tudo certo. E sempre fazendo Enem, que era para me ir testando, estudando, tinha tanto livro estudando, é tanto que quando eu mudei aqui para Teixeira, eu trouxe uma mala só de livro, deixei as roupas lá e trouxe todos os meus livros. O povo não entendeu nada. Como é que a pessoa normal traga uma mala de
de livro. Deixei tudo que não precisava. Todo mundo trouxe as roupinhas, trouxe as coisinhas que gostava. O que eu gostava era os livros, trouxe uma mala de livro. E nisso, né, comecei a estudar e juntar dinheiro para fazer a faculdade. Aí, só que sabe aquele momento que você estava muito feliz, todo mundo, a vida já estava mudada, minha mãe, antigamente nós não tinha nem energia em casa, a gente já tinha energia em casa, já tinha uma casinha própria depois de muitos anos, as crianças já estavam crescidas, ajudando dentro de casa, aí era eu, meu irmão, Jones, Lucas trabalhando, era eu, Lucas e Jones trabalhando, né? Minha mãe também sempre fazendo uma faxina, fazendo algo para trazer um dinheirinho para dentro de casa, e meu padrasto. Então, assim, nós nunca teve televisão, a gente conseguiu comprar. Fui na loja pela primeira vez, consegui comprar uma televisão para minha mãe, foi tão feliz. O primeiro presente da minha mãe foi uma televisão que eu dei para ela. Aí comprei uma televisão, botei energia dentro da nossa casa, e a gente estava se estruturando. Por quê? As crianças já estavam crescidas, né? Já estava ficando adulto, mas aí veio uma tragédia, foi uma das que mais mexeu comigo. Foi a morte do meu irmão. Meu irmão, ele saiu para jogar bola e quando voltou morto, dentro do caixão. Deu um infarto e morreu nos braços do meu outro irmão que estava com ele. E a gente não entendeu nada, que aquilo, porque assim, um jovem saudável, meu irmão não apresentava nenhum sinal de doença, nós já teve muitas doenças, mas doença daquela região, então assim, nós nunca se preocupou com isso. E aí ele saiu com os pés dele e voltou já no caixão. Minha mãe entrou em desespero, né? Minha mãe entrou em desespero, e aí foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, o baque. Só que eu não conseguia nem chorar naquele momento, porque eu estava sendo a âncora, o suporte da minha mãe, esqueci de mim e foquei só nela, em cuidar dela, da minha irmã, né? Eu tenho uma irmãzinha especial com hidrocefalia, e aí minha mãe, eu comecei a cuidar da minha irmã e da minha mãe, e dos meus irmãos. E aí, aquele dinheirinho de faculdade, você pode esquecer, porque eu tive que, né, cuidar da minha família, ninguém conseguia nem trabalhar. Aí, por meses, nós não conseguia fazer nada, só eu trabalhava. Então, assim, eu tive que focar nessas pessoas. Tivemos muita ajuda, mas minha mãe entrou tipo em depressão. Hoje eu sei que ela entrou em depressão. E aí ela bebia, olha, era tão difícil, minha mãe bebia, comprava um juninho assim de cachaça, 51 mesmo. Ela bebia, deitava o dia todo. Quando acordava, bebia de novo e ia dormir. E aí ficava nisso. E ela tinha uma criança de 1 ano, deficiente, precisava dela. E era aquela vida, e eu fui indo, nós passou 1 ano. Aí eu falei assim, eu não aguento mais. Por quê? Mesmo que eu já tinha alguns dos meus irmãos maiores, você perder uma pessoa que você ama já é um baque. Agora, você perder a pessoa que você ama, você perder a mãe, porque minha mãe praticamente estava morta, vivendo uma vida morta, e ainda ter que trabalhar e cuidar de irmão sozinha. Aí eu falei assim, eu não tem como eu ficar mais aqui. Foi quando a gente decidiu viajar. E aí vendemos tudo que a gente tinha, que não deu, na época deu R$ 1.000, eu tinha os R$ 1.000 que eu tinha juntado, nós pegou e veio embora todo mundo. Passamos 4 dias e 4 noites na estrada, que é 4 dias de ônibus de Marabá, de São Domingos até aqui Teixeira de Freitas, 4 dias e 4 noites. Fizemos uma farofona e viemos no meio da estrada. Aí cheguei aqui, deixei a mãe aqui em Teixeira e fui para Vitória trabalhar com uma irmã minha que me buscou. E aí eu passei 3 anos em Vitória também, trabalhando, né? Só que a vida de Vitória já foi mais tranquila. Consegui emprego de verdade, carteira assinada, reconhecimento, né? Então, Vitória foi uma época bem tranquila para mim. Trabalhei normal, com 1 mês eu já estava trabalhando, cheguei para ficar com minha irmã, fiquei um mês com minha irmã, com 1 mês já estava na minha própria casa, morando na minha própria casa, pagando meu aluguel. Eu falei, se eu estou recebendo um valor, eu vou pagar meu aluguel. Comecei a trabalhar e paguei com 1 mês, eu estava na minha própria casa. Com o que eu tinha, nunca me importei com nada. Nunca me importei de querer me mostrar. Eu sempre gostei de ter. Se eu tenho, tá ótimo. Se eu não tenho também, eu não fico me preocupando. É só o tempo de para mim, é tudo questão de tempo, até eu conquistar o que eu quero. Entendeu? E passei 3 anos lá, assim. Eu já conquistei tudo, comprei tudo que tinha dentro de casa, montei minha casinha com estrutura para mim,
e trabalhando. Aí sempre mandava um dinheirinho para minha mãe, ajudava minha mãe. Minha mãe construiu uma casa, minha mãe casou de novo, conseguiu fazer a casinha dela, né? E eu sempre mandando as coisas para ajudar. E estava super feliz. Só que eu saí do emprego, porque eu trabalhava de caixa, e caixa no mercado, sempre eles trocam. É uma troca-troca de gente, nunca está satisfeito com ninguém, por quê? Eles querem mão barata, né? Eles sempre querem pessoas que estão dispostas a fazer tudo. Se você não faz tudo que eles querem, nunca tá bom. É tanto que eu fui mandada embora porque tinha uma forma de você trabalhar lá, assim, você tinha que chegar cedo, você limpava tudo, e todo dia tinha um dia de uma turma limpar. Porque eu questionei isso, falei, não, mas eu já estou limpando aqui há 2 semanas, sempre a troca, porque é só na minha vez que é assim. Só que a mulher já estava de birra comigo. E aí falou assim, não, então você não está gostando? Vou te mandar embora. Eu falei, tudo bem, desde que me paga todos os meus tempos, não tem problema não. E nessa época eu já estava dando aula também. Eu sempre, depois do parar, eu nunca mais parei. Eu sempre trabalhei e dei aula, sempre trabalhei e dei aula. E aí, então, eu sempre tinha meu dinheirinho extra, né? Além do meu salário, eu tinha aquele dinheirinho extra. E era muito bom. Foi quando eu vim para a Bahia, voltei para a Bahia de novo, larguei tudo lá, minhas coisas lá, vim para a Bahia fazer uma visita para a mãe. Cheguei aqui, estava todo mundo tirando minha carteira. Eu falei, quero tirar minha carteira. Fui lá, peguei todo o valorzinho, tirei minha carteira, passei, falei, estava tão feliz. Aí, todo mundo me incentivando, mãe falou, fica aqui, minha filha, vamos caçar um emprego aqui. Aí eu fui lá, realmente, botei meu currículo e comecei a trabalhar no FAE, aqui em Teixeira de Freitas. Aí eu falei, estou feliz, porque estou perto de mãe, que eu sempre quis morar perto da minha mãe, ter um valor, porque eu fui para a Vitória, porque eu achava que lá era mais prático, mais fácil para arranjar emprego, porque eu estava trabalhando, eu já tinha trabalhado, mas não de carteira assinada, então lá era mais fácil. Aí eu consegui emprego aqui, estava super feliz trabalhando, estava tão feliz que foi quando eu encontrei meu marido, né? Fui para a igreja, né? Fiquei um tempo com os tios meus, que eu acredito que ela está aí na live, tia Lourdes, morei 3 meses com eles, e dentro desses 3 meses eu comprei tudo que eu precisava para ir morar na minha própria casa, né? Demorei mais do que em Vitória, porque em Vitória eu tinha uma ligação com minha tia Lourdes, meu tio Davi, com mais do que meus próprios parentes, né? Minha própria irmã, porque não é porque eu não amo minhas irmãs, sim, mas eu tinha uma ligação devido à minha tia bem ajudar muita gente, então, assim, tinha aquela ligação. Então, eu fiquei mais confortável lá. Aí, fiquei 3 meses com eles, com 3 meses eu saí, fui para minha própria casa, já tinha montado tudo, e depois de um ano na minha casa, eu encontrei meu noivo, né? Comecei a namorar, porque antigamente eu nunca tive tempo para namorar. E aí, quando tudo coincidiu, eu estava em paz, estava próximo da minha mãe, trabalhando, feliz, né, na igreja, adorando meu Deus. E aí aconteceu de arranjar uma pessoa que me entendia, né? E aí eu falei, agora é casado. Um ano depois, nós casamos. Durante um ano nós já estávamos casados. Já. Foi namoro e casamento, foi rápido. O Tami está aí, que não me deixa negar, que o Tami acompanhou. Foi bem rapidinho, nós casou, juntou dinheiro. Com 1 ano e 2 meses, a gente casou. A gente juntou 18 mil reais. Porque eu não queria nem aquele casamento chique, mas na hora eu tinha muito incentivo para falar assim, me casar com tudo que eu tinha direito. E eu casei. Casei com uma igreja toda de flores natural, casei com aquela entrada assim maravilhosa, aquele vestido maravilhoso, tudo que você imaginar. Eu casei de casamento, assim, que respeito de casamento, que chique, tirei foto, fui para lua de mel, coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer por causa da minha vida, né? E tudo isso em apenas 1 ano e 2 meses. Meu marido, nós juntando 250 cada um. Ele juntava 250 e eu juntava 250. E aí, já tem 3 anos de casado, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Tendo uma pessoa, um companheiro, nós vencendo juntos. Até antes, 15 dias antes de casar, eu tive uma crise de ansiedade. Aí as coisas ficou difícil. Eu cheguei a pensar que eu não conseguiria casar por causa da crise de ansiedade.
Porque tudo aquilo que eu passei, todas aquelas coisas que eu passei sozinha, por não conseguir ter chorado pelo meu irmão, não ter tido infância, aí bateu tudo na porta. Aí, 15 dias antes, aí eu falei, meu Deus, e agora? Tem 3 anos que eu luto contra as crises de ansiedade. Já chegou o momento que eu tive, para mim, que eu ia me cortar, pegar uma faca, porque a crise de ansiedade é muito medo, você sente muita angústia e medo, de tudo. Uma coisa simples para uma pessoa como aqui, contar minha história me deixa sem dormir. Então, assim, hoje eu faço minha terapia, então hoje eu tenho mais controle. Mas, assim, não é fácil conviver com a crise de ansiedade, porque é algo que você não domina, é a sua mente. Então, mexe com todo o seu corpo, né? Então, assim, eu já cheguei momento, para mim, que eu ia pegar uma faca e ia me cortar. Não porque eu queria ir lá e me cortar, não. Para mim, não sei como, eu ia pegar uma faca e ia me cortar. Então, assim, isso é coisa que você fala, gente, eu tô ficando maluca, mas não. É a mente faz isso com você. A ansiedade, para quem não conhece, é uma das piores doenças que existe, porque te deixa uma pessoa, você não tem domínio do que você vai pensar, do que você vai fazer. E uma pessoa que não tem domínio do que ela pensa, do que ela faz, ela vive atormentada. E eu não conseguia mais trabalhar, eu estava uma pessoa insuportável de conviver no trabalho. Eu peguei, nessa época eu já tinha saído do FAE, e eu trabalhava numa pizzaria, né, a pizzaria dos meus tios, e eu cheguei para ele e falei, chamei ela e falei, eu não estou mais conseguindo trabalhar. Eu estou uma pessoa insuportável, eu xingo as pessoas, eu maltrato as pessoas, tá? O meu tio mesmo, sou o pior. Tomei ódio da cara do meu tio. Tomei ódio, eu falei, gente, meu padrinho, eu falei, gente, não tem condição. Como é que o meu padrinho de casamento, a pessoa que me ajudou, que me botou dentro da casa dele, e eu tomei ódio. Qualquer coisa que a pessoa me falasse, aquilo ali já era motivo de destruir minha vida. E na verdade, não. Na verdade, era doença, e eu não conseguia reconhecer. E aí eu falei assim, vou sair, vou me afastar. E aí, como é que realiza os sonhos? Porque a gente tinha acabado de casar. 3 anos é início de uma vida, né? Então, assim, não é nada para quem quer passar a vida toda. Nós não tínhamos um carro, meu sonho era ter meu carro, meu sonho era comprar minha casa, entendeu? Viajar, que eu gosto de coisas novas. Meu sonho é escrever um livro e eu preciso de dinheiro. Tudo isso eu tenho que ter um dinheiro, preciso de estrutura. Quando a gente casou, a gente falou, a gente não tem nada, mas vamos conquistar juntos. E aí? Só meu marido trabalhando, ganhando um salário mínimo. Eu chegava em casa com 880, 900 reais líquido. Falei, meu Deus, para pagar aluguel, vestir uma mulher, que mulher é cara, para ter mulher bonita, você custa caro. E aí, como é que a gente faz? E aí, filho, depois de anos, passei 1 ano sem trabalhar. Tentei ainda voltar para a pizzaria, né? Fazer alguns bicos lá, sempre ganhando dinheirinho e pagando a moto, porque nesse meio tempo eu comprei uma moto e precisava pagar. Eu juntei dinheiro para o casamento pagando essa moto. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí minha tia Lourdes, quem foi que me botou me ajudou, né? Fez uma sementinha, foi lá. Ela sempre me ajudou. Desde o momento que eu pisei aqui na Bahia, ela sempre me ajudou. Ela, tia Davi, sempre me ajudou. Minha âncora. E ela me apresentou a marca da paz, eu falei, não quero. Sabe aquela frustração? Não acreditava em mais nada. Mais nada, nada, nada que as pessoas falam, não quero de jeito nenhum, não quero, não. E ela assim, eu vou fazer um acordo com você. Eu vou te entregar esse kit, você não precisa pagar nada. Assim que você vender, você me passa o valor que eu investi. E aí conversou comigo, me explicou, e eu lá nervosa, falei, eu não vou. Eu cheguei em casa e falei assim, eu não vou vender isso, não. Falei, eu não vou vender isso, não, acredito nisso, não. Eu cheguei em casa, né, conversei com ela, que nós sempre temos um diálogo muito bom, e falei assim, não quero saber. Mas aí, filha, eu comecei e falei, sabe de uma coisa? Eu vou vender. Eu vou tentar, pelo menos, porque minha vida foi assim, nunca foi fácil, eu tive que pelo menos tentar. E aí eu tentei vender o kit todo, devolvi o dinheiro para ela com menos de 15 dias e nunca mais parei. Estou aqui. Hoje eu realizei o meu maior sonho, que foi comprar minha casa própria. Para quem nunca passou fome, não tinha nada na vida, nós compramos uma casa hoje que
o engenheiro, tá, avaliou em R$ 195.000. Para a honra e glória do Senhor. E nós compramos uma casa toda equipada, toda organizadinha, toda forrada, bonitinha. A casa dos sonhos, né? Para quem está começando, né? Um lote bom, né? 12 por 20, que hoje, mesmo estando aqui na Bahia, é difícil você encontrar. Onde a gente está hoje? A gente mora num lugar que não é nosso, né? Mas sempre com muita ajuda, né, de outras pessoas nos ajudando ao nosso redor, nunca ficamos sozinhos. E hoje eu estou na minha própria casa, porque a Marca da Paz, ela me proporcionou trabalhar da minha casa, cuidar da minha saúde, tirar 2 salários mínimos. Eu falo para o meu marido, quando chega o final do mês, eu falo, gente, esse mês, só para vocês entenderem, esse mês eu trabalhei, mês passado, na verdade, eu trabalhei só com equipe, né? Então, assim, dando força, porque eu já consegui bater minhas 3 pessoas lá, na primeira etapa da minha equipe. E eu fiz, mesmo ajudando o pessoal, ajudando com produto, tirando só o que eu investi esse mês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque... Mas aqui é o valor que eu tirei líquido. Não sei se vocês conseguem ver. Mesmo com tudo isso, eu fiz R$ 2.036. Ou seja, mesmo ajudando a equipe, às vezes ficou alguns produtos meus, eu só peguei o que eu investi, né? Mesmo assim, eu fiz 2.036. Ou seja, isso para mim é muito gratificante. Eu estou dentro da minha casa, tá? E aí o povo fala, eu dou aula, só que eu tiro R$ 450 de aula, porque eu tenho poucos alunos, porque a minha dedicação toda é para a Marca da Paz. E meu marido me ajudando sempre em tudo, né? E para mim isso é gratificante. Eu não sei quanto vocês estão tirando na Marca da Paz, mas para mim, trabalhar para mim e tirar, eu já cheguei a tirar R$ 3.000 na Marca da Paz. Então, assim, para mim isso é muito gratificante. Então, assim, essa é uma coisa que só a Marca da Paz me proporcionou. Trabalho para mim, trabalho no meu tempo. Quando eu me dedico mais, vai depender da minha dedicação, entendeu? E me dediquei e conquistei. Então, assim, para mim, só depende de mim. E eu sei que eu sempre fui de ir para cima, então, assim, estou trabalhando no lugar certo, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de coisas novas. Eu quero mostrar aqui para vocês o meu quadro dos sonhos. Essa aqui é a minha casa, eu tirei foto, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Tá dando para ver aí? Eu também. Aqui era, antigamente, há alguns meses atrás, era foto, né, de uma casa qualquer, porque era meu quadro do sonho aqui. Só que hoje é a foto da minha própria casa, né? Aqui é o muro, a parte aqui é a minha casinha que Deus me deu, abençoada, né? Aqui ainda está aqui, que é a viagem dos sonhos, que é Gramado. Eu sempre fui apaixonada por Gramado. E aqui é a nova etapa, né? Aqui estou esperando juntar o dinheiro que é para a gente ir. Mas aqui já está concluído. Eu tirei aqui, o que eu mudei aqui? Eu mudei só a foto da casa, porque era uma casa que não era minha, né? Aqui só era a fotinha de uma casa normal, mas aqui agora eu mudei para a minha própria casa e vou deixar aqui que é para me mostrar para muitas pessoas ainda o meu quadro do sonho. Vou pregar lá na parede da minha casa nova. E eu estou muito feliz, essa minha história, minhas conquistas, né? Mas antes de tudo, eu quero mostrar aqui onde eu quero chegar, ó. Ó aqui, ó. Só estou com esse primeiro aqui, mas eu quero chegar aqui, ó. Esse aqui é o que eu quero realizar na Marca da Paz, porque eu trabalho com meta, aprendi isso com Altamira, aprendi isso com minha equipe, e agora minha meta é trabalhar com essas pessoas aqui, fechar, né, minha turma, 27 pessoas, essa é a minha meta. Eu agradeço a oportunidade, né, e vocês terem ouvido a minha história, amei estar aqui. Amei estar aqui com vocês, passar essa manhã com vocês. Aí com você, Altamir. Ai, ai, ai. Difícil, gente. Difícil. Estou muito feliz. Gente, isso aí é o café. Isso é o café. Acho que acabou meu café aqui, né? Deixa eu tomar um gole de café aqui para respirar. Ai. Café frio mesmo para acordar para a vida.
Pessoal, é muita luta, viu? É muita luta, é muito desafio. A gente, liderança, a gente paga um preço muito grande, a gente paga um preço muito grande para fazer o nosso negócio. As pessoas, eles não entendem muitas vezes, eles não entendem o, o, o porquê que nós somos intensos, entendeu? O porquê que a gente cobra tanto, eles não entendem, não entendem. E quando vem um consultor que você conhece a história de luta, que passou fome, que entendeu que a vida era sustento, que entendeu que Deus sempre deu o sustento, que entendeu que a vida é o famoso a conexão, relacionamento, network, que fala muito no nosso meio, é relacionamento com as pessoas, e que fala que conseguiu a sua casinha. Gente, é isso que eu acredito. É isso que eu acredito. É por isso que eu faço isso com muito amor, entendeu? Muito amor. Eu tomo muita pancada também, tá? Eu tomo muita pancada, muita mesmo, para estar mantendo firme essa rocha. Mas é essas coisas que me dá força. É isso que me dá força, entendeu? Me dá força que, indiferente dos que vão parar no meio do caminho, indiferente das críticas que vão receber no meio do caminho, eu trabalho para outras Dianas que está vindo aqui na frente. A pessoa grata, que foi grata aos seus tios, foi grato à irmã Lourdes, que está aqui, e eu sei que a vitória dela é a vitória da Lourdes, porque ela sempre, a própria Lourdes, vocês veem, ela está aí muito, ela está feliz, o choro que ela tem aí é de felicidade da Lourdes, porque, gente, essa jovem é sofrida, essa menina, tá? A maior felicidade dela, olha para vocês verem que coisa de impacto. A felicidade dela de quando criança era ganhar uma roupa usada. A maior felicidade dela quando criança era ganhar uma roupa usada. Eu faço muita doação aqui para o pessoal aqui em volta de roupa, e eu não sabia que tem esse impacto da gente fazer isso com o próximo. E olha para você ver, uma criança que ficava feliz de receber uma sacola de roupa usada. E a gente cheio o nosso guarda-roupa, né, gente? Muitas vezes até de coisas que a gente não usa, né? E pessoas aí esperando uma sacolinha de roupa. Eu hoje, de novo, eu vou fazer uma faxina aqui no meu guarda-roupa. De novo. E olha que ele tá bom de coisa boa, mas é de coisa boa mesmo que eu quero fazer agora, as sacolinhas. Porque ela me mostrou a felicidade daquela pessoa do outro lado que recebe. Diana, a palavra que você mais falou foi mãe, tá? 5, 10, 15, 20, 28 vezes você falou a palavra mãe. Isso mostra o quanto que a sua mãe é importante na sua vida. A segunda palavra que você mais falou foi irmãos. 5, 10, 15, 17 vezes. O quanto que você pegou a sua família para você cuidar. Gente, a Diana, ela tem uma irmã especial, tá? Eu conheci um amor de pessoa, e ela cuida também da família que mora aqui em Teixeira, aqui eles falam roça, no meio rural, e ela cuida dessa família. Pessoa que de uns anos para cá ela teve uma luta muito grande contra a crise de ansiedade. Ela acumulou muito peso por isso, ela sabe disso, né, Diana? Por causa da crise de ansiedade dela, eu sei a luta que foi dela, eu sei a luta que foi a irmã Lourdes com ela, com essa crise de ansiedade dela, e ela já está vencendo, ou melhor, ela já passou por isso, ela já venceu, é uma vitoriosa, uma guerreira, é guerreira mesmo, tá, gente? É guerreira mesmo. Eu acho que está faltando mais pessoas assim no nosso meio.
Ela não fica presa no problema. Ela vai atrás da solução. E uma coisa hoje aí que eu sei que tem muita gente que não faz e reclama de boca cheia. A anotação, a, a contabilidade do seu negócio. Eu tenho certeza que quase ninguém faz isso. Esse mês eu coloquei uma meta lá para os líderes repassar para a rede de vendas. Teve gente que achou ruim. Teve gente que achou ruim. Ah, mas eu sou líder. Peraí, se você é líder, não vende? Se o nosso negócio é vendas? Você está ganhando já 20 mil reais de formar rede, 40 mil por mês? Você precisa ser exemplo. Ela tem o caixa dela, a contabilidade dela. Você sabe por que isso é bom? O exemplo, ah lá. E esse dela é caixa mesmo, que eu tenho esse livro caixa aqui de conta, tá bom, Diana? A gente compra ele pronto. E isso se chama administração de negócio. E lá atrás, na Maravilhas, eu ensinei o pessoal a fazer isso também, a administrar o seu negócio. Às vezes você acha que não está ganhando com formação de rede e esquece que o nosso negócio é vendas. E você está vendendo muito. E por que tem que ter isso? Não, Tamir, eu sei que eu vendi uns 3 mil reais. Você saber imaginar entra no esquecimento. Você vê no papel e repassar para as pessoas do seu lado traz força para o seu negócio. A Giana, ela falar para o marido dela que ela ganhou uns 2 mil é uma coisa. Ela pegar o livro caixa, a contabilidade, a administração dela. Olha, amor, 2 mil reais esse mês, 2027. Olha a força que dá isso. E as pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso. E isso é fazer o nosso negócio como bico. E ela não faz como bico. Ela sabe os meses que vendeu, o que pagou, o que não pagou. No comecinho do mês, ela deixa separadinho o dinheirinho dela do top resort dela. Eu tô sabendo por cima que ela vai pro próximo resort, né, Diana? Vai pro próximo resort, né? Então já coloca no quadro aí a foto do resort, que é bonitão lá, hein? Vai pro resort, vai de avião, né? Tá chique essa mulherzada da Marca da Paz. Mas, gente, leve o seu negócio na seriedade que ele precisa. A seriedade que ele precisa. Para de fazer o nosso negócio com bico. Se você trabalha com vendas, você tem que ter a contabilidade de vendas. Porque vai chegar um ponto que vai vir o desânimo, porque é o seguinte, gente, se você não tiver esse controle dos números, você pode ganhar o que for, nada vai estar bom para você. Você tem que ter, eu falo isso porque eu ganho muito, na graça de Deus, mas eu tenho uma contabilidade de números. Eu sei o que eu gasto, eu sei o que entra, eu sei o quanto que eu ganho. Eu preciso ter essa contabilidade. Porque às vezes você ganha 20 mil e gasta 20 mil e você acha que a Marca da Paz ela não tá bom. Às vezes você ganha 5 mil, você gasta 5 e acha que a Marca da Paz não tá bom. Você ganha uns 2 mil e gasta 2 mil e você acha que a marca da Paz não tá bom. Acontece que esses 2 mil foi o que te colocou na sua casa o seu pão de cada dia. O seu leite, o seu aluguel. Tem que ter isso marcado. Ela falou aqui, o meu marido, ele trabalhava, ganhava um salário mínimo, chegava em casa, 800 reais, 900 líquidos. Como é que mantém uma casa? Isso é a realidade do nosso Brasil. É caro uma mulher, né, Diana? É caro manter uma mulher, né? E é verdade, né? É caro mesmo. É caro manter uma mulher. E ela foi fazer a parte dela, da casa dela. Ela não precisou de fazer um curso, de estudar. Ela pegou da casa dela, com o apoio da tia dela, e ela foi trabalhar da casa dela. E ela está fazendo isso com muita excelência. Sabe por que ela está fazendo isso com muita excelência? Porque ela colocou o trabalho no profissional e ela sabe que é daqui que vai sair o sustento dela. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado.
E as pessoas julgam. Eu conheço pessoas que ganham bem da marca da paz e que reclamam. E eu entendo que a causa raiz não é a marca da paz. A causa raiz é uma vida toda errada. Falando no financeiro. No financeiro. Então, gente, já fica essa dica de ouro que ela trouxe hoje. Tenham o controle sobre os seus números. Eu vou começar a cobrar dos meus líderes foto de contabilidade. Eu vou ensinar vocês a ser uns profissionais, porque vocês têm que ver, vocês precisam ver lá no começo do mês, eu estou com dificuldade, mas o dinheiro que eu trabalhei mês passado, ele pagou isso. Mês passado, eu tive essa entrada. Porque isso vai ser álibi para você conversar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Cara, você tá em live direto, você faz direto, você compra os produtos e aonde está esse dinheiro? Porque vocês irão escutar isso, principalmente as mulheres, tá? Principalmente você, mulher. Aonde está o meu dinheiro? Aqui, filho. R$2.000 eu tive o mês passado de lucro. Já guardei o meu dinheiro para fazer mais pedido. Já guardei o dinheiro para fazer os meus pedidos. Está aqui a minha venda. Eu hoje era para trabalhar para ganhar um salário mínimo. Estou ganhando mais de 2 de casa. E estou pegando e crescendo, porque eu vou formar a minha matriz ainda. Olha para você ver a visão de negócio. A oportunidade dada para a pessoa que quer, que está com sangue de vitória, que está com sangue de vencer. A frase da Diane, a mensagem dela é a seguinte: Deus sustentou. Ela falou essa frase aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Deus sustentou. Passando fome lá no Pará, hein? Deus sustentou. Passando dificuldade, Deus sustentou. E a menina que passou fome, que era feliz por ganhar uma sacolinha de roupa usada, que vem numa luta contra uma crise de ansiedade, que entendeu a importância do relacionamento, que é o nosso trabalho, e isso ela entendeu lá pequenininha, a importância do relacionamento com as pessoas, e relacionamento é sem interesse, é se relacionar com o próximo. Acabou de comprar a casinha dela própria. Acabou de comprar a casinha dela própria. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Tá aí mais uma história de superação. Tirou a habilitação, ela fez tudo certinho, tem a motinha dela. Tá aí, ó. Tá aí. Tem um monte de marmanjo que tá reclamando da vida. E eu falei ontem no nosso treinamento, você atrai o que você acredita, tá? Você atrai o que você acredita. E eu acredito no que a Diana trouxe para a gente de exemplo. Nós temos uma ferramenta de mudança de vida. Nós temos sim. É que as pessoas não querem pagar o preço do que ela está pagando, mas nós temos uma ferramenta de mudança de vida. É isso que me dá força de cada vez ser mais intensa e ser mais forte. É isso, viu, Lourdes, que dá força para você a não desistir da marca da paz, que tem pessoas ali de baixo que estejam em você e na sua oportunidade. Jadson, Giane, tá aí a responsabilidade de vocês, tá? Eu falo isso sempre e vou falar de novo. Vocês não têm o direito mais de pegar e parar de fazer a marca da paz, tá? Vocês não estão mais sozinhos. Vocês têm pessoas da equipe de vocês que estão vivendo sonhos por causa da oportunidade que vocês trouxeram. Isso é forte, tá? Isso é forte. E ela, a própria Diana já está fazendo a equipe dela,
E vai ter pessoas que vai se inspirar nela. Eu já conversei muito com ela. Ela falava, eu não consigo fazer equipe, eu tenho dificuldade, Altamir. Fique em paz, que nós vamos conseguir junto, vai dar certo. Pode confiar, vai chegar a hora. E chegou a hora dela, ela sabe o que eu estou falando. Chegou a hora dela. Então, acredita, vale a pena, ok? Esse foi o nosso café com superação, um café de emoção mesmo, entendeu? Porque eu sei a luta que é, entendeu? Que é dela e de muitos aqui, tá? De muitos aqui. Eu sei a história de muitos aqui, entendeu? Por isso que todo dia eu me levanto e falo, Senhor, é mais um dia e a gente vai para cima. A gente vai para cima. Eu não abaixo a guarda. Eu não abaixo a guarda, eu não abaixo a cabeça. E a gente está chegando numa fase agora, líderes. Vocês estão chegando agora numa fase de negócio que alguns líderes vão desconfiar se vocês são ou não líderes, tá? A capacidade de vocês. Alguns líderes irão começar a desconfiar da capacidade de vocês enquanto líder. E não por culpa de vocês, tá? Essas pessoas, elas vão desconfiar da capacidade de vocês pela ausência do resultado dela. Então, se isso vier a acontecer com vocês, não se apegue nisso. Se apegue no seu trabalho, que nós temos diversas Dianas aí no nosso meio. Temos diversas Dianas aí no nosso meio. É isso que eu me apego. Porque, e quando eu falei, eu também sei que vai ter muita gente aí que vai me culpar pela ausência do resultado deles. E eu tô pouco me lixando com isso. Você sabe por quê? Porque eu não faço o meu trabalho para quem dá desculpa. Eu faço o meu trabalho para quem quer mudar de vida. Eu faço o meu trabalho para diversas Dianas que eu tenho, para não falar centenas de Dianas que eu tenho no nosso meio. É para isso que eu faço nosso trabalho. Quer andar comigo? Amém. Não quer também? É vida que segue. E o meu Deus nunca deixou me pegar e me faltar pessoas boas comigo. Nunca. Nunca. E o pessoal que está comigo sabe o que eu estou falando. O pessoal que está comigo lá das antigas. Nunca me deixou faltar pessoas comigo. Nunca. Às vezes, um monte vai embora, um monte vira as costas para mim. Depois, Deus ele coloca pessoas muito melhores na minha vida. E eu nunca fiquei nisso preso. Você sabe por quê? Porque eu entendi o verdadeiro propósito da missão do meu trabalho. Eu entendi. Eu entendi. Altamir, qual que é o seu propósito? Ele não é a quantidade. O meu propósito é escutar histórias de superação igual a Diana. Hoje pode sair todos os meus diretos, os meus líderes. Mas só do fato de eu ter escutado a história dela, da Diana, eu vou tomar uma pancada, mas eu vou ficar de pé do mesmo jeito, porque eu sei que está valendo a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Dianinha, dá o seu tchau pro pessoal, dá a sua despedida aí, despede o pessoal. Gente, muito obrigada por ter ouvido a minha história. Eu amei estar aqui com vocês, tá? E estamos junto, porque nós estamos no melhor lugar, uma empresa que vai nos dar possibilidade da gente crescer sem ficar derrubando ninguém. E para aquelas pessoas que começou agora, que está aqui, como Gisleide, né? Vai ter momentos difíceis, né? Momentos que você não vai vender nada, você tem que mudar a estratégia. Eu falo sempre, eu trabalho com meta. Quando a estratégia não dá, eu vou para outro. Quando não dá certo eu vou para outra estratégia até eu vender, porque eu gosto de vender. Ontem eu fui numa caseira, só para vocês entenderem, eu não vendi nada, mas fiquei super feliz porque eu encontrei conexão e eu tenho certeza que logo, logo eu venderei. Então, assim, não dá certo uma coisa, não liga. Foca em outro até você conquistar. Porque quanto mais você bate na porta, você persiste, ela vai abrir, uma hora ela abre. Então,
persiste, luta. Para você vencer na vida, você tem que tentar várias vezes para você chegar num lugar. Então, assim, quero dizer para todo mundo que eu amei estar aqui com vocês e tamo junto. Vamos para cima, como diz Altamir, né? Vamos para cima. E é isso que eu tenho que falar para vocês. Muito obrigada por ter ouvido a minha história. Gente, eu estou feliz demais. Estou feliz demais, porque é para isso que eu trabalho, tá? Para isso que eu trabalho. E a gente vai mudar a vida de muita gente nesse próximo ano. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Eu tenho muita coisa para aprender. Eu tenho muito defeito, tá, gente? Eu não sou perfeito. Que a gente sabe que perfeito é um só que pisou aqui. Eu sou cheio de defeito. Mas uma coisa que eu tenho de acerto na minha vida é a visão das coisas, tá? É a visão das coisas. E quando eu enxergo, mesmo as pessoas achando que não é, acontece, tá? Eu tenho visão das coisas assim, eu consigo enxergar aquele momento bom, aquele momento ruim. Nós estamos vivendo o que eu enxerguei há 3 meses atrás, que eu falei que vinha esse momento de crescimento, e todo mundo ali estabilizado. Eu falei há um ano atrás que iria explodir um ano. Escuta o que eu estou falando. Você que está aqui, que não teve um sucesso, que não cresceu da forma que você merece, você vai crescer. Você vai crescer. Escuta o que eu estou falando. Nós estamos fazendo algo muito grande, mas é muito. Você sabe por quê? Porque no nosso meio, ele tem Deus e tem muita verdade, tá? Muita verdade. É isso mesmo. É verdade mesmo. É a gente pegar e olhar aquilo e respirar e falar, vale a pena. Tá valendo a pena. E vamos continuar, tá bom? Esse é o nosso trabalho e isso é a equipe Águias. Isso é a equipe Águias também. E vai ter no meio um ou outro aí que vai reclamar, porque isso é do ser humano também. Não tem jeito, faz parte do nosso jogo, é erguer a cabeça sempre e olhar que é um trabalho a médio e longo prazo. E a gente já estamos vivendo o extraordinário, mas imagine daqui 1 ano, 2 anos, imagine nós daqui 5 anos, gente. Pensa bem comigo. Eu sei aonde eu vou estar daqui 5 anos. E eu queria muito que você estivesse comigo, que eu estou fazendo algo grande, mas grande mesmo, que você que não teve a oportunidade ainda, dentro da Marca da Paz, de crescer da forma que você queria, eu dou a minha palavra que você vai ter. Você vai ter, porque quando acontecer o que eu estou falando de 5, 10 mil pessoas debaixo de todos vocês. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu já comecei numa empresa, eu, Lourdes, Randinho. Foi os meus primeiros cadastros na outra empresa. E eu saí da empresa com 8 mil pessoas. Com 8 mil pessoas. Começou eu, Lourdes e Vandinho, que fizemos cadastro aqui na minha cozinha e eu fui para São Paulo para tentar fazer rede. Eu sei o que eu estou falando. Tá bom? Pessoal, um ótimo dia para você todo. Que Deus te abençoe grandemente. Estaremos aí semana que vem, outra café, outra superação, uma outra equipe. E quem toma a frente aí das agendas é os líderes aí com vocês. Nós iremos escutar todos. Vamos trabalhar que agora é mês de recrutamento. Recrutamento com a e tem coisa boa aí sendo feita nos bastidores, tá, gente? Tem coisa boa sendo feita nos bastidores. E a gente vai dar suporte aí para todos no seu tempo certo. Parabéns a você que venceu a cama. Se você não vence a cama, como você quer vencer na vida? Parabéns você que venceu o despertador, ok? Vamos trabalhar. Entrega para Deus e faz o que precisa ser feito. Que Deus vai fazer o impossível. Eu não tenho dúvida disso, E parabéns para todos vocês que tomaram a decisão, indiferente do seu momento, de fazer o que precisa ser feito. Fui, a fotinha,